flexibilidade. E o cachorro, né? comparado com esses animais, com chimpanzé, com gorila, como é que é a inteligência do cachorro? Como é que tá esse grau? A gente tem estudado até mesmo pela proibição ou questionamento do estudo com esses outros animais. A maioria desses estudiosos, pesquisadores que trabalhavam com os chimpanzés, com os gorilas e tal, eles foram para cachorro. Ah, é? Então, a gente tem dados hoje, é até difícil de acompanhar a quantidade de coisa que tá sendo publicada sobre a inteligência desses animais, né? Quando eu estava fazendo o meu mestrado em psicologia, todo mundo falava que os gorilas e os chimpanzés, os great apes, né, eles eram muito inteligentes e não se comparava com nenhum outro animal. E era bem na época que estavam publicando os trabalhos com Kanzi, que usava o painel eletrônico. E eu virei para o meu orientador... Esse painel eletrônico são botões de São luzes? Vários botões e os botões falam. Ah, é? Então fala assim, você pode construir frases e tudo mais. E o Kanzi usava isso de uma forma assim impressionante. Entendi. E eu estava estudando na época, eu falei, olha, César Hades, querido professor, ele... falou, Alexandre, você acha que isso dá para fazer com cachorro? Eu falei, dá. Eu tenho certeza que dá. E aí ele falou, beleza, vamos fazer. E aí foi o meu mestrado. Foi assim, a comunicação intencional pré-linguística mediada por sinais arbitrários num cão doméstico. O nome é um nome super complexo, mas para dizer que o cachorro consegue aprender a usar um painel para pedir, no caso era para pedir coisas, para pedir coisas. E a cadelinha que eu treinei chama Sofia. Ela virou um case internacional, dá para procurar, hoje são mais de 50 trabalhos científicos que mencionam essa cadelinha, e foi a primeira vez que mostrou o cão com essa capacidade. Mas hoje em dia a gente tem um monte de estudo científico mostrando capacidades que não se imaginava em relação aos Great Apes, ainda fica abaixo. Fica bem abaixo. Bem assim, abaixo, eu sou super fã dos cães e tudo, mas quando você vê, por exemplo... O cão mais inteligente ainda... eles são altamente treináveis e eles conseguem prestar muita atenção na gente, conseguem perceber coisas que às vezes outros animais têm até dificuldade de perceber, né? Tem casos de outros animais que você nem imaginaria, como o Clever Hands, que foi um cavalo que ele conseguia acertar contas matemáticas. Nossa. Fazia contas matemáticas e ele acertava. No final das contas, eles perceberam... Batendo no chão, Batendo no chão. Você deve ter ouvido falar. Eu vi. Depois eles perceberam que ele não sabia fazer conta matemática. Não? O que ele não sabia. Ele não decorou nada. Ele olhava para as pessoas. Ou para o negócio... Ele parava quando as pessoas sorriam e... Exatamente. Aumentava a ansiedade das pessoas. Então, qualquer trabalho que hoje a gente faz... Tem que falar assim, o Clever Hands, o efeito Clever Hands. Então, quando eu vou treinar um cachorro a identificar objetos, por exemplo, a gente tem que usar óculos escuros, não pode olhar para nenhum lugar, porque tem um efeito Clever Hands, de você dar dicas sem você perceber. E aí o bicho... Meio sujar a pesquisa, né? Exatamente. E os cachorros são maravilhosos em captar essas dicas. Outros animais também são, mas o cachorro... de maneira geral, é muito melhor. Então, por exemplo, quando você pega um chimpanzé, um gorila, quando você aponta para um objeto, ele tem muito mais dificuldade de fazer uma linha reta até o objeto. Entendi. Ou de você olhar do que um cachorro. Um cachorro faz isso super natural. E se for um border collie que está prestando atenção ainda mais em você e tudo, eles conseguem perceber com mais facilidade. Então, assim, normalmente inteligência a gente tem que descrever qual que é o tipo de inteligência e para quê. Memória, né? O pessoal fala muito de memória, que elefante tem uma memória boa, muitos felinos têm memória boa de reconhecer o dono, não sei, décadas antes. Memória entra nessa conta de inteligência? Ou não? Entra. Inteligência é super difícil da gente discutir porque são várias coisas. E a inteligência ela pode ser específica, como se tivessem determinadas caixinhas para você guardar. Então você tem, por exemplo, esquilos que escondem, sei lá, 12 mil nozes no verão. E depois, é sério e depois eles acabam plantando muitas sementes porque eles... Porque eles vão colocando. Mas o negócio não é o que ele esquece, é o que ele lembra. Entendi. Mas essa memória ela é específica para este tipo de trabalho. Não quer dizer que ele vai conseguir decorar tantos outros
outras palavras, né? Já que você falou de inteligência, assim, qual que é a raça de cachorro mais burra e a mais inteligente que tem? Eu sei que vai variar de indivíduo para indivíduo, às vezes até do sexo do cachorro, mas qual que você consideraria a raça mais burra e a mais inteligente hoje? Olha, o Stephen Coren foi um cara que pesquisou através de uma metodologia que é bem questionável, mas ele fez o seguinte, que é uma inteligência baseada na capacidade do cachorro obedecer determinados comandos. Nessa lista dele, você tem o Border Collie como os mais inteligentes, né? Pastor Alemão, Golden Retriever e tal. E os mais burros na lista dele seria assim, o Afghan Hound, o Basset Hound e outros mais. As pessoas ficam revoltadas, mas assim, é um tipo de inteligência num determinado tipo de teste. Tem gente que fala assim, eles que são inteligentes, porque não estão se submetendo, se curvando, né? Se curvando. Nesse ponto, então, o Paquito é o mais inteligente daqui, porque nada que a gente pede ele faz. Então ele é o mais inteligente, né? Porque ele não se curva de aos longe, nossos... de muito longe. Exatamente. E tem coisas que a gente entende de um jeito e o animal pode entender de outro. E se você não... Por exemplo, algumas coisas que são assim óbvias pra gente, quando a gente fala assim, senta e deita para um cachorro. Você tá ensinando o cachorro a sentar e deitar. Aí ele aprendeu a sentar e aí você falou para ele deitar. Aí depois ele tá deitado e você fala, senta... Ele olha pra você e não sabe o que fazer. E olha pra você e você fala, meu, mas que idiota. E o que acontece? Só como dar o exemplo. Ele pode estar pensando como sentar é dobrar minhas patas de trás. Deitar quando eu estou sentado, é dobrar as da frente. Tá. Quando você fala senta, é como se ele virasse pra você e falasse assim, as de trás já estão dobradas. Entendi. Então o senta você vai ter que ensinar novamente que o senta significa duas coisas. Quando você está de pé, dobra as patas de trás. E quando você está deitado, significa estica as da frente. Então às vezes você fala, pô, eu vou ter que treinar 2 vezes a mesma coisa aqui. Mas não, é um jeito diferente de pensar. Né? No estudo da inteligência, às vezes eles pegaram vários animais e tentaram estimular, ou vamos dizer, reproduzir os mais inteligentes. E às vezes você tá... Pra tentar passar esses genes pra frente. Mas aí eles viram que muitas vezes não é inteligência, é um jeito específico de resolver um determinado problema. Né? Eu acredito o seguinte, Vilela e Cavallini, eu acredito o seguinte, inteligência é assim, ó. Eu trouxe os Border Collies para o Brasil em 1988. Eu trouxe os primeiros exemplares aqui, que eu viajei bastante e tal. E aí eu tinha assistido aquele filme Um Vagabundo na Alta Roda com Nick Nolte e tinha um cachorrinho lá, um Border Collie. Tinha no Lendas da Paixão com Brad Pitt também, tinha um Border Collie também. E eu Coloca a foto pra gente. E aí eu fui pesquisar. Lá no local onde eu fui aprender a trabalhar com animais, que foi na Universal Studios, da Califórnia, que eles usavam muito Border Collie em filmes, né? E aí eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, eu até cheguei a escrever um livro há uns 15 anos atrás, chamado Os Animais Vão Salvar a Sua Pele. E nesse livro eu tenho lá 6 tipos de animais, que são os ursos, os cavalos, os tigres, o próprio cachorro, o próprio cão, né? E aí eu fiz toda uma comparação do comportamento deles. E a conclusão que eu cheguei, que não existe, Cavallini, na minha opinião, assim, cachorro mais ou menos inteligente. Por exemplo, você tem um computador que tem não sei quantos gigas, quantos megas, isso e aquilo. Mas se você não usar tudo aquilo que tem, não serve para nada. Você tem uma Ferrari que é a última Ferrari, a última Lamborghini que saiu. Mas se você tem ela aqui em São Paulo, você nunca vai poder dar 400 km por hora nela. Então o que ocorre? Cachorro, animal, se você pegar, né, tem um ditado que eu sou totalmente contra, que eu sempre digo que não é verdadeiro, que diz assim, que não se ensina truques novos para cachorros velhos. Então eu peguei o tigre com 8 anos. Eu sempre ouvi falar isso. Então, isso é mentira. Se for adestrar, tem que ser de jovem, tem que ser bebezinho. Não é nada disso. Obviamente que um cão jovem ou uma pessoa jovem tem muito mais elasticidade, muito mais capacidade para poder fazer algumas coisas. Mas se você dedicar tempo para um animal, que nem essa papagaia. Quando eu comprei ela com nota fiscal, comprei ela com anilha, ela nascida e criada em cativeiro, né, Lara? Anilha é esse anelzinho que tem no dedo aqui dela, aqui, né? É uma anilha. Então eu comprei ela numa loja. Mas ela aqui, ó, tem uma câmera aqui em cima, aqui bem no meio. Aí, ó. Olha lá na câmera lá. É aquela ali. Aquela lá. Aí.
Dá pra ver? Acho que não. Né? Vai comer o filme. Vai comer o filme. Foi mais baixo. É aqui, eu vou fazer assim, quer ver, Lara? Vem aqui. Ops, pera um pouquinho. Desculpa. Aqui, lá. Aqui, ó. Só pra papai mostrar pra eles, ó. Aqui, ó. Essa aí. Mais pra cá, mais pra cá. Aqui, ó. Aqui, eu vou virar aqui, assim. Gilberto, mas não é porque tem a anilha, pra quem não sabe, Ah, né? tá. Que é legal o papagaio, né? Porque às vezes tá Sim, cortado. Ah, é? aberta, anilha aberta, tudo. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é que se esse papagaio, a Lara, ela mora comigo, ela dorme comigo, acorda comigo. Então eu tô com ela. Então por isso que ela fica desse jeito. Então se você pega uma criança, você coloca ela para estudar no Porto Seguro, no Rio Branco, ou no Pio 11, em algum lugar, ou manda para fora, vai estudar, lógico que as condições dessa criança serão muito melhores do que aquela que não tem as mesmas condições. Então um cão, se você pegar um SRD, um sem raça definida, né? Que todos os cães nasceram de um cruzamento de várias raças, e você pegar e dedicar tempo, talento, que nem o Alexandre pegou lá a Sofia e começou a se dedicar. Não adiantava simplesmente ele ter o aparelho, ter o negócio e tal, mas ele começava, faz assim, vem aqui, tá, ele dava o estímulo e depois ele presenteava, ele falava, tá aqui, parabéns, muito bem. Então, o que acontece? À medida em que ele dá a recompensa, em que ele vai mostrando para o animal que ele está fazendo algo certo, ele começa a desinibir e querer fazer mais coisas para poder agradar. Então, eu digo assim, então quer dizer que o Dálmata lá, o Steve Corey, quando ele fez, o livro chama Inteligência dos Cães. Então ele classificou 200, quase 300 raças. Aí ele colocou Border Collie, Poodle, Pastor Alemão e tal, e foi indo até chegar no Afghan Hound, no Dálmata lá atrás. Não significa que eles sejam burros. Eu já vi Dálmatas, teve o filme dos Dálmatas lá, que foi feito pelo meu tutor, o cara que me ensinou tudo, que é da Animal and Birds Unlimited lá dos Estados Unidos, que fez todos esses filmes. Então ele treinava, obviamente que para um filme daquele, ele treinou 200 cães. Tinha um lá que carregava sacolinha, o outro que late, o outro que rasteja, o outro que faz isso, e tem um que dá um tempo. Então tudo é você dedicar. Então se as pessoas estão nos assistindo lá, falam, eu tenho um cachorrinho aqui que é o Totó, é uma mistura que eu nem sei quem é o pai, quem é a mãe, mas ele atende o telefone, ele pega o telefone, ele late 2 vezes, ele sabe quando alguém está chegando, né? Então eu acho assim que hoje, uma coisa que está sendo descoberta, Alexandre, Cavallini e Vilela, e que é algo que está muito intrínseco, que eu, modéstia à parte, eu aprendi quando era criança, é que os cães têm uma coisa chamada inteligência emocional. Eles têm uma coisa que eles percebem, vai ter um ataque epilético, vai ter um problema, a pessoa ela está triste. Tem uma explicação para essa ligação com o ser humano que um cachorro Eu acredito que sim. Que é absurdo, né? Fora... Tem até aquela piada que fala assim, quer saber se sua mulher ou seu cachorro gosta mais de você? Tranca os dois durante um dia num quarto e abre a porta, vê quem vem te lamber, né? É meio assim, cara, é um amor, parece que... Não sei se é amor a palavra certa. É Olha, amor, o que é? Assim, se a gente for imaginar, assim, a domesticação, ela já existe há milhares de anos. Mas no caso do cachorro, tem estudos e hipóteses de que Eram lobos que não, foram... Então, assim, hoje o que é mais aceito? Sei. Que, na verdade, não foi o homem que domesticou o cachorro. Eu vi isso, que o cachorro domesticou o homem, né? É que os dois juntos, o que uma aconteceu? simbiose entre os dois. Exatamente, existe uma simbiose. Eles vão chegando, foi bom pros dois, né? Eles vão chegando mais perto e tudo mais e tal. E comendo ali o resto da nossa alimentação, os mais dóceis iam ficando mais perto, e aí você começa a ter vantagem para as duas espécies, mas o lobo vai se alimentando ali e vai se aproximando cada vez mais. Com isso depois vai acompanhando, vai defendendo aí a aldeia, porque faz um determinado barulho, ajuda na caça porque ele consegue... tanto de locomoção quanto de olfato e tudo mais. Inclusive tem hipótese de que o nosso olfato é tão ruim, mas tão ruim, Por causa porque a associação foi tão boa que a gente não precisava, ele usava o deles. que a gente não precisava, né? Isso não Faz tem, sentido. isso Louco não isso, tem né? comprovação, mas é uma hipótese no mínimo Plausível, sim. no mínimo bastante curiosa. Então assim, não tem nenhum animal que foi domesticado há tanto tempo quanto o cão. O cão foi o primeiro. Antes dos cavalos, Né? até. Antes dos cavalos, antes de qualquer outro. O cão...
parece, né? Então, se a gente for analisar pelo DNA mitocondrial, que é um jeito de você verificar quando que os lobos se separam dos cães domésticos, você tem há mais de 100 mil anos. E isso, a gente não era Homo sapiens. Então, como se o Homo sapiens tivesse herdado a domesticação do cão, se for por essa lógica. Porque você pode olhar por fósseis, aí você tem 12, 15 mil anos, né? Mas pelo DNA mitocondrial mostra que essa separação ela ocorreu há mais de 100 mil anos, o que é impressionante. E em relação a detectar epilepsia, hoje, recentemente eles sabem, todo mundo já sabia isso, mas os cientistas conseguiram comprovar só agora que eles conseguem perceber o cheiro de algumas das nossas emoções. É mesmo? Então, como o medo, por exemplo. Todo mundo falava, não é que ele percebe o cheiro. Recentemente eles conseguiram mostrar. Não é folclore, então? Não é, mas antes disso eles já tinham mostrado, por exemplo, cachorros com capacidade de detectar crises epiléticas. Teve um que detectava em 40 minutos de antecedência antes da pessoa ter a crise epilética. Né? Então eles conseguiam perceber alterações que nem a pessoa se dava conta. Muita gente, né, que deve estar aí nos ouvindo aí, pensa em passear, ou vai abrir uma gaveta, ou pegar... Nem a pessoa sabe o que ela está fazendo ali, mas o cachorro já está todo animado. Né? É verdade. Ou a pessoa está triste, ou aconteceu alguma coisa, você vai vendo que alguns cachorros eles têm uma capacidade assim tremenda de parece que é ler nossa... Ler a expressão agora especialista. Agora uma coisa importante para a gente poder lembrar é que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, os cães... eles viviam lá no quintal. Então, quando nascia a ninhada, pura ignorância, obviamente que eu acho isso ignorância, crime, eu acho horrível isso, mas as pessoas às vezes até sacrificavam as fêmeas. Elas gostavam só dos machos, ou seja, cachorro bom tem que ser macho. Fêmea não tinha valor nenhum, nem para criadores, nem para as próprias pessoas, todo mundo queria ter um cachorro macho. Então no quintal era de 40, 30 anos atrás. O que acontecia? Esses cães, no passar, no correr dos anos, eles acabaram vindo para dentro de casa. Então hoje, os cães, eles são donos, eles são membros da família. Então eles dormem com a gente, eles entram dentro de casa, eles comem tudo do bom e do melhor, eles vão para o veterinário, eles tomam vacinas regularmente, existem rações específicas, roupinhas, isso e aquilo. Por quê? Porque o homem, quando eu falo homens e mulheres, acabaram se aproximando mais dos cães e tem esse contato. Então ele olha, o cachorro começa a se afeiçoar. Eu fiz uma campanha com o Washington Oliveto, há muito tempo atrás, uma campanha que era assim, que era de pisos, né? Que era uma campanha da Porto Belo, se não me falha a memória, não lembro certo, mas acho que era Porto Belo, que era a cara do dono. Ou seja, a campanha era todos com cães que eram disso. A cara do próprio dono. Então, os cachorros, eles não só têm a cara do dono, mas eles acabam pegando os trejeitos, a maneira. Tem cara que é ranzinza, pode ser o cachorro mais dócil. O cachorro é ranzinza. Tem cara que é amigável, o cachorro também é amigável. Né? Então, por quê? Porque os animais, eles ficam olhando pra gente, copiando as coisas. Então eu acredito assim, que o cão hoje, ele faz parte das nossas vidas, eles têm essa ligação e eles conseguem interpretar os nossos sentimentos. Então, por exemplo, eu tinha uma gatinha que quando eu chegava em casa triste, ela pulava em mim que nem um cachorrinho. E vinha e ficava no meu ombro, como tá a Lara aqui agora, e ficava quietinha, não fazia nada. Quando eu estava feliz, ela vinha, roçava na perna, tal, como dizer, tô aqui. Então, o animal, eles têm isso que o Alexandre acabou de dizer, a mais pura verdade. O cachorro, ele sabe, agora eles vão passear comigo daqui meia hora. Eles antecipam as coisas que estão acontecendo. Eles têm uma capacidade de absorver a energia e tudo que ocorre à sua volta, que é inexplicável, né, para muitos. Isso é interessante o que o Gilberto falou, porque essa capacidade aqui que eu mencionei e tudo mais, ela decorre ou ela só é possível por um contato muito, muito próximo. Então não se espera que um cão que viva no quintal desenvolva essa habilidade, mesmo que tivesse, né? Então é esse contato muito, muito próximo que o animal vai convivendo, uma hora ele está lendo o que tá... A impressão que dá é que ele está lendo o que está passando na sua cabeça.